Oi, eu sou Jennifer. Descendentes 2 tem muitos ensinamentos, igual o primeiro filme. E é isso que iremos falar hoje. Descendentes 2 tem muitos ensinamentos. O primeiro deles é você não consegue continuar sendo quem você não é no final. A Mal, ela aprendeu isso quando ela foi para a ilha. Enquanto ela estava em Auradon, ela estava fingindo alguém que ela não era. Ela se vestia de acordo com o Auradon, ela pintou o cabelo igual eles para se tornar uma princesa. Mas aquilo estava fazendo com que ela se sobrecarregasse ainda mais por causa das coisas da realeza dela. E isso não estava fazendo bem para ela. Seria mais fácil se ela, fosse quem ela realmente era, alguém que veio da ilha com as raízes de alguém vilão, e esse era ela, mas ela não estava agindo da maneira que ela deveria. De novo, isso seria mais fácil, ela conseguiria lidar melhor com as coisas. E com o tempo vai passando, e isso acumulou dentro dela. Ela já não conseguia mais continuar com aquela farsa de ser o que não é, de ser uma princesa. Tanto que quando ela foi fugir, ela poderia fugir para outros lugares, mas ela voltou para casa, ela voltou para suas raízes e lá ela percebeu que não dá para mudar de onde ela veio, de como ela é. Se você não vai conseguir ficar muito tempo fingindo alguém que não é. A Mal, ela não aguentou, não foi só por causa das coisas de rainha, das coisas que ela tinha que lidar, por ela ser namorada do rei agora, né? Mas ela não conseguia lidar com isso, e ainda mais com uma personalidade, um jeito de quem ela não é. Ela não aguentou. E para você se encontrar de novo, você tem que voltar para suas raízes, para onde você veio, para onde você sente que pode ser você mesmo. A Mal, por um momento, ela acabou esquecendo de como ela é, porque em Auradon ela estava se forçando muito a ser alguém que ela não é para agradar as pessoas em volta dela. E por ela querer agradar as pessoas, ela acabou esquecendo dela, de quem ela é. E ela precisou voltar da onde ela se sente confortável, da onde ela pode dizer, ela pode respirar e dizer: essa é quem eu sou. Eu não preciso fingir aqui. Em Aradon era algo forçado. E ela sentia, ela não conseguia nem respirar direito. Mas quando ela foi para a ilha, ela se sentiu confortável. Ela falou: aqui eu posso ser quem eu quiser, não importa. Aqui eu não me importo com a opinião dos outros. Aqui eu me sinto confortável para ser quem eu quero ser. Então lá ela quis ser o mais ela possível, porque lá ela se sentia que ela poderia ser ela mesma. Enquanto em Auradon ela não podia, ela não se sentia confortável de ser quem ela é. Por isso que ela fingiu o tempo inteiro. E quando ela foi para a ilha, ela poderia ser ela mesma. Às vezes a pessoa a gente só precise voltar para onde a gente veio para a gente se sentir confortável. Não precisa ser especificamente um lugar, pode ser uma pessoa. Voltar e conversar com essa pessoa, talvez
a pessoa não se sente confortável o suficiente em algum lugar. Às vezes você está fingindo alguém que não é. Mas se você se lembrar de onde você veio, de onde você se sente confortável, você sempre vai seguir no caminho certo. Igual a Mal, ela não sabia diferenciar na cabeça dela a diferença entre quem é realmente ela e quem ela deveria ser. Mas essas duas coisas têm que seguir juntas. Quem eu sou e quem eu deveria ser. Elas deveriam seguir juntas. Porque quem eu sou e quem eu deveria ser confortável, deveria ser alguém que você sente confortável, alguém que realmente é você. Uma pessoa nunca vai conseguir fingir alguém que não é. Pode demorar 5 anos, pode demorar alguns meses, mas você sempre vai saber e você sempre vai sentir e não aguentar mais aguentar essa farsa que você está agora. Se você está fingindo ou você vê alguém fingindo, não vai aguentar muito tempo. As pessoas nunca conseguem aguentar. Sempre vai ter algum sinal, alguma coisa que vai fazer com que você perceba que ela não é aquilo que ela está mostrando ser. A Mal, por exemplo, não aguentou. Ela tinha que voltar para lá, onde ela se sentia confortável, onde ela poderia ser ela mesma. E quando ela foi para lá, mesmo assim, ela se sentia confortável, mas tipo, ela não tinha essa resistência de voltar para Arundel. Não só por causa do Ben, que ela não sabia o que era amar e não sabia como dar isso para uma pessoa, porque a vida inteira ela não recebeu isso na vida dela. Mas também por causa que ela entendeu, ela percebeu que em Arundel ela não conseguia ser ela mesma. Ela não poderia. Talvez seja porque ela não se aceitava ou porque os outros não aceitavam e isso dificultava ela. Mas ela sentia que não poderia ser ela mesma em Auradon. E quando ela foi mais pra frente, quando ela salvou o Ben, ela ainda se sentia assim, ela se sentia insegura, tipo, aqui eu não me sinto confortável, aqui eu não me sinto bem. Aqui eu não sinto que é minha casa. Ela teve essa resistência, porque ela, de novo, ela não se sentia confortável lá. Ela não poderia ser ela mesma. E se ela se sentia ela mesma, é melhor ficar no lugar onde você possa ser você mesma. Essa resistência mostra muito que ela queria ser aceita, ela queria se aceitar também. De certa forma, ela pode ser um pouco muito, ela não conseguia aceitar ela mesma. Porque enquanto, tipo, se a gente se aceitar como a gente é, e a gente fala, e a gente se amar, as pessoas não vão conseguir nos atingir mais. Elas podem tentar falar mal de você, elas podem tentar te mudar, mas você vai bater o pé e dizer: eu sou eu me sinto confortável, eu sou assim. As pessoas já não vão conseguir tirar mais nada de você, se você se amar. Quando você se ama, tipo, você ama seu cabelo. Uma pessoa vir falar que seu cabelo é feio, você não vai ligar, porque você fala: meu cabelo é lindo. Você ama o seu cabelo. Então não tem o que a pessoa possa fazer para mudar isso. Quando a pessoa não entender que é o amor de si próprio, que é você se aceitar do jeito que é você viver da maneira que você deve viver. Você deve se aceitar, você deve se amar. Quando isso acontece, ninguém pode fazer mais nada.
A Mal ainda sentia essa insegurança, não só pelas pessoas, mas por ela também. Ela, ela ficou chateada por ter voltado até. Mas ela percebeu que ela sendo ela mesma em Auradon, tudo isso poderia facilitar para ela, tudo isso poderia ser melhor, e ela se aceitou assim. É, e juntando ao amor verdadeiro, a Mal, ela nunca te dizia eu te amo pro Ben, porque ela não sabia o que era amor. Ela não sabia o que era amar. Quando ela aprendeu o que é amor, ela disse isso pro Ben. E foi o que quebrou a maldição dele que a Uma colocou nele, né? Mas ali naquele momento ela percebeu, ela entendeu o que é amor e o que é amar. O que é amar as pessoas e amar a si mesmo. Quando você ama uma pessoa, você demonstra isso. E quando você se ama, você se aceita. E depois você, com o tempo passando, você. Quer dizer, não mostrou muito, mas no terceiro filme, você percebeu como ela se aceitou. Ela entendeu o amor, o que é se amar, o que é amar as pessoas. Ela não sabia o que era amar o bem, mas ela aprendeu o que é amor. Ela não amava, ela não sabia o que era amar a si mesma, mas ela aprendeu. E quando isso aconteceu, as amarras, as inseguranças dela que ela tinha desde no começo caíram por terra, porque já não fazia mais sentido ela aguentar tudo aquilo. Se ela fosse aguentar do lado do Ben o que a realeza exige, ela tinha que ser ela mesma, porque ser ela mesma é força, é o que dá força. Quando você é você mesma, você dá força para você, fica forte. Você é forte por quem você é. Quando você finge ser alguém que não é, você não se sente, você é fraco. Porque você não vai aguentar muito tempo, e não só isso, você não vai aguentar. A sua força vem de quem você é. E aí, foi muito bonito esse negócio do filme de mostrar que do começo quanto ela se sentir segura de ser ela mesma e sobre o porquê que ela não falava que amava o Ben, porque ela não sabia. Por ela não saber, isso dificultava as coisas. O Ben, eu acho que já deve ter dizer umas 50 vezes, porque eu acho que ele é emocionado, né? Mas é isso, a Mal, ela. Quer dizer, o Ben sempre dizia para ela o quanto a amava e ele mostrava em afetos, mas ela não sabia, ela passou a vida inteira sem saber. E quando alguém veio com uma gentileza, o moço falou eu te amo, ela ela não sabia como demonstrar isso, ela não sabia nem o que era um amor. Porque ela, na vida inteira mostrava que o amor não era bom, que o amor te deixava fraco. Mas ela acabou aprendendo. E a Ivy? A Ivy, no primeiro filme, ela sempre mostrava que ela tinha muito amor para dar, né? Ela dava até fingido para as pessoas. Mas no segundo filme, ela realmente aprendeu o verdadeiro amor. Que pelo Doug, né? Eles dois, a conexão deles que eles tiveram, que ele viu o verdadeiro ela,
e isso meio que deu um impacto nela, fez com que ela percebesse o verdadeiro amor. O Carlos, o Carlos era o Carlos, ele ele era o que mais sofria na mão da mãe, né? Entre todos os quatro. Mas eu acho que desde quando ele foi para Auradon, ele começou a aprender desde o começo. E o Jay? O Jay é o Jay, né? Ele sempre tá flertando com as outras meninas. Mas ele sabe que o amor que ele tem pelos amigos dele da ilha faz com que ele saiba o que é o amor verdadeiro, né? Entre pessoas que gostam e amor entre amigos. E no final todo mundo aprendeu o que é o amor verdadeiro. Todos são ideias diferentes, mas todos com a mesma essência do que é o amor. No segundo filme de Descendentes, é muito sobre isso, sobre você se amar e, quer dizer, aprender a se amar e amar as pessoas também. Sempre o amor vai ganhar, né? No final, a Uma fugiu, mas todo mundo estava feliz no final, todo mundo aprendeu alguma coisa, todo mundo todo mundo aprendeu o que é amor. Ah, e uma coisa, o Carlos, ele estava querendo falar a verdade, falar que ele sentia pra Jane. Só que ele queria dizer a verdade sobre como ele gostava da Jane de uma maneira errada, que era com uma poção de falar a verdade. E aí, no final, ele acabou falando do jeito dele. E aquilo lá era a maneira certa de dizer. Não é fingindo, não é com uma poção, igual no filme. É você indo lá, bater de frente e dizer: eu gosto de você. Quer dizer, em algum momento, ela poderia falar: eu não gosto de você e tal, mas, tipo, seria mais fácil para ele superar ela, né? Embora eu não goste muito da Jane, né? Eu não gosto muito dela, mas ela gostava dele, os dois se gostavam, então não podia fazer nada, né? E isso foi muito bonito dele ter ido até ela e falado para ela de vir dele e não por uma poção. Igual no primeiro filme, que a Mal tem uma poção de amor pro Ben, só que aí no final, né, o amor de verdade veio e prevaleceu, né? Igual no final, o amor sempre prevalece. Uma pessoa pode fazer o que for, pode tentar derrubar, pode fazer igual a Mal, ela tá tentando pegar a varinha para eles poderem sair de lá, embora fosse um pensamento certo, a execução foi meio errada, né? Ela não gostava da Mal e ela pegou o Ben pra ela, que até eu não entendi muito bem, ela não sei, acho que ela só queria irritar a Mal mesmo. Mas não importa o que ela fizesse, o amor sempre ganhava, tanto que enquanto o Ben ele estava sob o feitiço, a Mal deu um beijo de amor verdadeiro e um beijo de amor verdadeiro sempre funciona. Mas por trás dessa frase do amor verdadeiro, o beijo de amor verdadeiro, significa que o amor verdadeiro sempre prevalece, sempre vai ganhar. Porque o amor é mais forte, o amor fortalece. O amor pode vir com dores, pode vir às vezes com um pouco de segurança, às vezes com incertezas, mas o amor te deixa mais forte.
E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. E se perdeu, assiste outros vídeos. E é isso. E lembre-se, luzes não ficam escondidas. Tchau!